Em conversas informais com amigos, familiares, pessoas que trabalham comigo, quando o assunto é saúde mental, transformação pessoal, tenho observado um assunto incomum e até me pergunta do ponto de vista neurocientífico o que é possível fazer para fugir da procrastinação. O que eu faço para eliminar isso da minha vida e focar no que realmente importa. Aí o assunto vai embora e quando percebemos, tratamos outros temas semelhantes, como ter mais foco, como vencer a autossabotagem, entrar no estado de flow, como parar de empurrar para a barriga aquilo que realmente importa. E isso acabou por me incentivar a gravar esse vídeo aqui, algo do ponto de vista neurocientífico. Esse tema foi até um pedido do pessoal que me acompanha e faz as minhas redes sociais. E a primeira coisa que eu sempre digo é: todos nós, em algum momento, procrastinamos alguma coisa. É natural porque vivemos cercados de escolhas, pressões, distrações, atividades diárias simultâneas que disputam a nossa atenção. Mas existe uma diferença enorme entre adiar de vez em quando e viver preso nesse ciclo. Eu sou Adilson Rodrigues, hipnoterapeuta, criador do Método Habit. Aqui no canal eu trago neurociência, hipnose, conhecimento, ferramentas práticas para transformar a sua vida de dentro para fora. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque isso fortalece essa comunidade. Todos nós deixamos algo para depois. Não só os grandes projetos ou decisões importantes, mas também coisas simples, corriqueiras, como responder uma mensagem, arrumar um armário, começar uma leitura ou cuidar da saúde. Esse comportamento tem nome, é a procrastinação. E ela não é apenas falta de disciplina ou preguiça, é um padrão do cérebro automático profundo, que pode ser compreendido e com autoconhecimento transformado. Procrastinar é adiar o que é importante, mesmo sabendo que isso pode custar caro depois. É escolher o alívio imediato em vez daquilo que realmente importa. Até a origem da palavra já entrega. O seu significado vem do latim. Pro, que significa diante, e crastino, que significa amanhã. Então, em outras palavras, procrastinar é literalmente empurrar para amanhã. Quando procrastinamos não é porque não queremos melhorar. É porque o cérebro interpreta o esforço como ameaça, gasta energia, ele prefere repetir rotas conhecidas, buscar recompensas rápidas como abrir uma rede social ou assistir algo que dá prazer imediato. É o mecanismo natural da autossabotagem, evitar o desconforto agora mesmo que o preço possa vir alto depois. Vários fatores reforçam esse padrão. Ansiedade, medo de falhar, perfeccionismo, excesso de tarefas, desorganização, experiências passadas de frustração. Tudo isso aumenta a chance de adiar o que realmente precisa ser feito. E quando falamos em distração, não dá para ignorar o velho e bom celular. No Brasil, o uso diário já ultrapassa 9 horas e 32 minutos, sendo que 4 horas só em redes sociais. Isso nos coloca entre os países que mais ficam diante das telas no mundo. O problema é que grande parte desse tempo não é produtivo. Vídeos curtos, notificações incessantes, rolagem infinita drenam a nossa energia, reduzem a concentração e aumentam a ansiedade. Tanto que já existem leis para limitar o uso do celular nas escolas, porque a ciência mostra que ele atrapalha o desenvolvimento cognitivo das crianças e o nosso também. Esse padrão é uma forma moderna de procrastinação. Procrastinar, no fundo, é adiar tarefas importantes em trocas de recompensas fáceis e rápidas. E o celular se tornou o refúgio perfeito para escapar do esforço mental ou de emoções, aquelas desconfortáveis. Mas o celular não é o vilão. O problema está no jeito que usamos. Quando ele ocupa o espaço do foco, do descanso verdadeiro ou da conexão humana, aí sim estamos diante de uma fuga essencial que mina nossa produtividade e nosso bem-estar. A neurociência explica esse conflito. O sistema límbico busca prazer imediato. O córtex pré-frontal é responsável pelo planejamento e pelas decisões de longo prazo. Quando a emoção vence a razão, a procrastinação assume o controle. É a dopamina que reforça esse ciclo, premiando cada desvio de atenção, mas o cérebro pode ser reprogramado. E não é de hoje que se fala sobre isso. Desde muito tempo já existe o alerta. Adiar o que é essencial traz preço, enquanto usar bem o tempo
abre as portas. Outra coisa, precisamos entender que grandes mudanças não surgem de grandes passos, mas de pequenas atitudes consistentes. É por isso que os mini hábitos funcionam tão bem. Eles vencem a resistência e colocam a ação no lugar de espera. Outra coisa que precisamos observar é se o hábito de adiar coisas se tornou comum, pois quando se repete o tempo todo, atrapalha a rotina, bloqueia tarefas básicas, começa a roubar sua paz. Essa rotina pode ser fonte de sofrimento, como culpa, frustração, ansiedade, baixa estima, e isso é um sinal de alerta. Muitas vezes, a procrastinação crônica está ligada a causas mais profundas, como depressão, ansiedade, perfeccionismo extremo ou até TDAH. A diferença é simples. Adiar uma tarefa de vez em quando perfeitamente normal, mas quando existe um problema emocional por trás desses adiamentos, vira rotina e domina a vida. Se você sente que essa resistência em agir já está controlando a sua vida, não ignore os sinais. O autoconhecimento é o primeiro passo, mas em alguns casos buscar ajuda profissional é fundamental para tratar a raiz do problema. E aqui entra outro ponto essencial: os hábitos. Estudos mostram que quase metade do que fazemos todos os dias não são escolhas conscientes, mas hábitos automáticos criados pelo cérebro. Isso significa que depender só de motivação não resolve. A motivação é instável, a força de vontade é limitada. O segredo é consistência. Você consegue perceber que quando tentamos mudar algo grande de uma vez, o cérebro resiste, aciona a procrastinação e daí só nos resta as desculpas? Mas se começamos pequeno, lendo 2 páginas, escrevendo 2 minutos, fazendo 10 flexões ao invés de 50, a resistência desaparece. O cérebro aceita, nós ganhamos consistência e pouco a pouco podemos expandir essa zona de conforto. Pequenas metas podem, com consistência, gerar resultados gigantes. Adiar nem sempre é negativo. Em alguns momentos pode ser útil esperar, refletir antes de uma decisão importante, descansar para deixar a criatividade fluir. Mas quando adiar se torna um padrão, esse hábito paralisa a vida. E é importante entender, adiar não é a mesma coisa que preguiça. A preguiça é falta de energia. Já o adiamento acontece mesmo quando temos energia, que é quando o cérebro desvia para fugir do esforço. Elas parecem iguais, mas têm origens diferentes. Então, o que podemos fazer na prática? Além dos mini hábitos, existem técnicas muito simples que ajudam. Blocos de tempo focado como um método Pomodoro. Respiração consciente para reduzir a ansiedade. Técnicas comprovadas cientificamente para entrar no estado de flow. Essas são apenas algumas ferramentas que colocam você em movimento. Agora pode ser que seja necessário irmos além. E é aí que entra a hipnose clínica. Ela permite acessar o subconsciente para reduzir a ansiedade, que alimenta esses ciclos de procrastinação, permite criar novos hábitos de forma natural e reprogramar padrões antigos. E foi por isso que eu criei o método Habit, um processo que integra hipnose, PNL e Mindfulness para transformar a procrastinação em ação com clareza total segurança. Se esse conteúdo fez sentido para você, não adie mais a sua transformação. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo, porque aqui eu trago neurociência, conhecimento, hipnose e ferramentas práticas para transformar a sua vida de dentro para fora. Eu sou Adilson Rodrigues, criador do Método Habit, e a sua mudança começa agora.